Olá! Falando a respeito das funções média-C e média-Cs, a função média-C retorna a média, que é uma média aritmética, de todas as células em um intervalo que satisfazem um determinado critério. Ela é semelhante à função soma-C, só que nesse caso ela calcula a média. Já a função média-Cs, ela retorna a média, que também é uma média aritmética, de todas as células que satisfazem vários critérios, diferente da média-C, que satisfaz apenas um critério. Então, temos aqui uma tabela com uma relação de vendas que foram exportadas para determinados países, os vendedores, os clientes, a data em que foi vendido, o frete, o preço do produto, a quantidade e o total de cada produto já com o frete. Temos uma tabela auxiliar com o nome de vendedores, uma média geral que a gente vai encontrar e uma média por país. Então, a média geral, a gente vai calcular qual que foi a média de cada vendedor de acordo com o total de vendas. E a média por país, a gente vai tirar uma média do total de pedidos do Brasil por vendedor. Então, vamos lá. Na média geral, a gente vai usar a função média C. Vai ficar da seguinte forma: média C. Vou selecionar o primeiro intervalo, que é a coluna de vendedores da tabela principal. Precisamos fixar linhas e colunas. Existe um atalho para a gente não ficar digitando cifrão, que é posicionar o cursor do mouse entre a linha e a coluna e apertar F4. Ponto e vírgula. Vou selecionar aqui a célula dos vendedores. Essa não precisa estar fixa. Ponto e vírgula. E vou selecionar o próximo intervalo, que é o total das vendas. Essa também precisa estar fixa, linhas e colunas. Fecha parênteses, Enter. Vou copiar a fórmula. E temos aí a média geral que cada vendedor vendeu. O André, 1.126,94 centavos. Nancy, 1.527,71 e, enfim. Agora, a média por país, a gente vai usar a função média-Cs. Por quê? A gente precisa de mais que um critério. Quanto cada vendedor vendeu e em relação ao Brasil. Então, é uma função mais composta. Como que a gente vai fazer isso? Igual média Cs. Vamos selecionar aqui a coluna com o total, fixar linhas e colunas, ponto e vírgula. Vamos selecionar o próximo intervalo de critério, que é a coluna com os países, fixar linhas e colunas, ponto e vírgula. Vamos selecionar o critério, o primeiro critério, que é Brasil. Precisamos de uma média em relação ao Brasil. Também precisa estar fixo, linha e coluna. Ponto e vírgula. Segundo intervalo de critério, que são os vendedores, a coluna com os vendedores, fixando linhas e colunas. E por último, segundo critério, célula com o nome dos vendedores. Essa não precisa estar fixa. Fecha parênteses, Enter.
Vamos formatar aqui para valor monetário. Então, a gente vê aqui, a média por país em relação ao Brasil que o André vendeu foi R$ 767,61. Se a gente olhar aqui na tabela principal, a gente vê, ó, a venda que o André fez para o Brasil foi exatamente esse valor. Ele só teve uma venda, então a média é esse mesmo valor. Vamos copiar a fórmula para os outros vendedores. Apareceu esse erro. Por quê? Da Laura, do Michael, Janete, Ana e Estevão. Esse erro é um desses deu para o Brasil. Então, como o critério que a gente definiu foi em relação ao Brasil, não teve valor, apareceu essa mensagem para a gente.